Investidores, um dia de altas e tomada de risco para o mercado de criptoativos, trazendo um certo alívio para um mercado que ainda está tenso, ainda tem algumas preocupações, né? Principalmente aquelas relacionadas a uma possibilidade de recessão na principal economia do mundo, aquela que ainda é a principal economia do mundo, a economia americana. O Goldman Sachs elevou a probabilidade de recessão nos Estados Unidos para 35%, citando tarifas, né? O Donald Trump, no dia 2 de abril, quarta-feira, vai apresentar um plano para tarifar países de diversas partes do mundo, tentando buscar um novo arranjo comercial que beneficie a economia americana. Esse tem sido um fator que tem trazido um componente de incerteza muito grande para os mercados. Os mercados não gostam de incertezas, né? Existe um temor de que essa política tarifária possa realmente gerar um efeito recessivo de curto prazo, aquilo que pode fazer com que a bolsa americana sofra quedas. E para o investidor de Bitcoin e criptoativos é importante monitorar aquilo que acontece dentro do mercado tradicional também, já que principalmente de 2020 para cá, né, investidores, a gente teve um aumento da correlação do Bitcoin com outros mercados, principalmente o S&P e a Nasdaq. A gente teve passamos a ter um novo patamar de correlação, então normalmente a direção que a Nasdaq e S&P costumam tomar, a gente costuma ver o Bitcoin tomando também, né? Veja que em ambientes recessivos o S&P costuma ter quedas importantes com uma média de 25%, né? A gente tem aqui a relação das recessões. Olha só a recessão de 2008, caras, como foi agressiva, a maior queda de todo esse período, né? Foi uma queda que chegou quase no patamar de 60%. E alguns analistas, ou algumas analistas, como a Maria Irene Jordão, acreditam que a inflação preocupa mais que a recessão, porque ela já está presente nos Estados Unidos. Enfim, esse é um tema interessante de ser discutido e as opiniões vão divergir. Eu estou trazendo aqui a opinião da Maria Irene, não porque eu concorde com ela, mas eu li essa matéria e eu procuro sempre dar voz ao contraditório. Dentro do mercado você não pode acompanhar estudos e a opinião de pessoas que estão sempre concordando com você, né? Senão você vai cair no viés da confirmação e aí de repente você pode ter problemas por isso. Então, existem pessoas que acreditam que o risco de recessão é muito menor do que o que se imagina e que a inflação, sim, é que é o risco de momento. E o Goldman Sachs, né, o mesmo banco que elevou as projeções ou as probabilidades, não projeções, as probabilidades de recessão, esse mesmo banco vê cortes de juros por parte do Fed, né, que é o representante governamental que controla os juros ao dólar americano, e também o Banco Central, né, o BCE, o Banco Central Europeu, acreditando então que esses dois importantes blocos econômicos, vamos chamar assim, terão flexibilização na sua política de juros ainda em 2025. Veja que, para o horizonte de um ano, na economia americana, o mercado está acreditando que a gente pode ter pelo menos 4 cortes de juros ali na casa dos 0,25 pontos percentuais, né? O mercado está imaginando que a gente pode ter uma taxa de juros daqui a um ano 0,88% abaixo da taxa atual, né? Sendo que para 2025, para o fechamento de 2025, o mercado está acreditando que a gente pode ter então 3 cortes de juros, e corte de juros é um fator positivo para mercados de risco, para Bitcoin, criptoativos, bolsa de valores, já que isso faz com que o capital que está na zona de conforto das rendas fixas e dos ativos menos voláteis precise sair dessa zona de conforto para poder buscar risco em ativos mais arriscados, mais voláteis, para conseguir alguma rentabilidade interessante. Então isso costuma ser benéfico para Bitcoin e criptoativos e ações também, né? E a gente segue monitorando, porque eu acredito que este é um dos bons catalisadores que a gente tem, né, para 2025. E se de repente a economia americana apresentar algum cenário de fraqueza ou desaceleração acima daquilo que é considerado aceitável, a gente pode ter até mais cortes de juros ou cortes de juros até mais intensos, né? A exemplo daquilo que a gente viu acontecer em 2020. Esse gráfico mostra pra gente o comportamento que a Bolsa Americana teve quando a gente viu 10% de correção acontecendo, né? A Bolsa Americana atingiu já, nesse ano de 2025, um patamar de 10% de correção, e aí a gente tem aqui as reações após um mês, 3 meses, 6 meses e um ano, né? E o que é interessante é que
em um horizonte de um ano, né, de 12 meses, mesmo em um cenário recessivo, a gente vê que a Bolsa Americana ainda apresenta aqui uma margem de alta de 2%, tá vendo? O mesmo se aplica para um horizonte de 6 meses, sendo que em 3 meses, depois que a gente tem essa margem de queda de 10%, ainda em um cenário recessivo a gente tem uma alta aqui na casa de 1%. Tá? Esse estudo leva em consideração as últimas 35 correções de 10% que o S&P teve desde 1950. Né? Sendo que, olha só que interessante, quando nós temos altas acontecendo no período de um mês após as quedas de 10%, normalmente isso sinaliza que a economia americana não entra em recessão, certo? E um outro dado legal que eu quero mostrar para vocês é trimestral. Nós fechamos o primeiro trimestre no S&P e a gente teve uma queda final de 4,6% e a gente tem aqui nesse gráfico as 15 maiores quedas, ou as 15 piores quedas, né, do S&P que aconteceram também de 1950 para cá e o que aconteceu depois, tá? Então, veja que, considerando essas 15 oportunidades em que o S&P fechou o primeiro trimestre em queda, a gente tem 73% das oportunidades o mês de abril fechou em alta, certo? A gente teve altas para o mês de abril, ou seja, o mês de abril foi um mês de recuperação e em 60% dessas ocasiões a gente teve no segundo trimestre, ou seja, de abril até junho, a gente teve altas para o mercado, certo? Em 60% das oportunidades, o segundo trimestre teve altas, após ter um primeiro trimestre de baixa. Né? Aí o que fica meio que pau a pau aqui é o indicador mostrando o restante do ano. No restante do ano a gente teve 53% de oportunidades em que a gente teve altas, né, acontecendo. Ou seja, o S&P estava com o índice acima do que foi apresentado ou do que ele fechou no primeiro trimestre, certo? Então, a gente presta bastante atenção naquilo que vai acontecer em abril e nesse segundo trimestre, porque deve dar a direção para o resto do ano no S&P, né? E esse outro indicador também traz para a gente um aspecto importante desse momento. Ele mostra para a gente a expectativa do investidor do varejo americano em relação ao S&P, né? E veja que quando as expectativas estão muito ruins, normalmente o mercado costuma formar fundos investidores. O mercado é contraintuitivo e normalmente quando as pessoas do varejo estão muito pessimistas, os mercados formam fundos. E a gente tem aqui um nível de pessimismo maior do que o que a gente viu no próprio crash da Covid-19. Vocês acham que isso faz sentido, caras? Enfim, eu acho que o sentimento está exageradamente pessimista. E o próprio Goldman Sachs, que é o banco que elevou a probabilidade de recessão, está imaginando que o S&P vai fechar o ano acima dos patamares atuais. Olha ele aqui, né? Sendo que de todas essas gestoras de capital, só tem uma que está acreditando que o S&P deve fechar o ano abaixo dos níveis atuais, e ainda uma queda bem leve, né? Porque a gente está ali em 5.700 pontos, olha só, eles estão imaginando que o S&P pode fechar na casa dos 5.500 pontos, ou seja, a gente não tem projeção de mercado de baixa ou, enfim, apocalipses, quando a gente olha as principais gestoras de capital americanas, né? E falando de um cenário de Bitcoin e criptomoedas, a gente segue tendo o aumento do M2 global, né, investidores? A oferta monetária no mundo segue em expansão, e esse gráfico mostra pra gente que basicamente o Bitcoin vem seguindo esse padrão, né? O M2 é a linha azul, o Bitcoin é a linha laranja aqui, e o Bitcoin tem seguido o M2 com lag ali, com um atraso de algo em torno de 72 dias. Então, investidores, eu continuo muito otimista com Bitcoin e criptoativos para o ano de 2025. Sei dos riscos de recessão, mas, cara, quando você tem vivência no mercado, você se acostuma a conviver com essas possibilidades, tá? Você só vai deixar de ouvir falar de recessão quando a gente estiver vivendo uma.
É assim que funciona. Enquanto a gente não tiver numa recessão, toda vez que a gente tiver alguma queda e algum momento de tensão nos mercados, principalmente o mercado americano, que opera já há 20, 30 anos ali, ó, nas máximas, super esticado, né? Você vai ouvir falar que a gente vai ter uma recessão acontecendo. E normalmente as recessões acontecem ali, né, na média, a cada 6 anos e meio, mais ou menos, e a gente vem de uma recessão que aconteceu em 2020, né? Ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda, e eu acho que você se posicionar no mercado nesse momento em favor de um cenário recessivo, já que as projeções indicam que esse cenário recessivo tem uma probabilidade menor de acontecer, talvez não seja a melhor decisão, né? Eu vou deixar o convite para vocês que chegaram aqui no canal pela primeira vez, se inscreverem, ativarem o sininho de notificações e se juntarem a uma das comunidades de investidores de criptoativos que mais cresceu aqui no YouTube nesse último período de um ano. A gente está chegando ali na casa dos 50 mil investidores, então faça parte do canal Investidor Smart para você seguir acompanhando as nossas leituras sobre o mercado. Também vou deixar o convite para vocês abrirem suas contas lá na Mexi, a corretora de criptoativos que mais cresce no Brasil, e abrindo a sua conta com o link que eu tenho aqui na descrição desse vídeo, você tem a menor taxa de negociação assegurada, certo? Então abra a sua conta e negocie com taxas baixas. Olhando o gráfico do Bitcoin, investidores, hoje a gente tem uma alta de 3,27%, uma alta importante. O Bitcoin deixou um fundo aqui, uma mínima ontem na casa dos 81 mil dólares. Enfim, um fundo ascendente em relação ao fundo que ele deixou lá naquele momento de queda vamos ver aqui, de 11 de março, certo? E nesse momento, para a gente ficar um pouco mais otimista, a gente precisa basicamente ver o Bitcoin rompendo esse nível de resistência aqui, tá? Ó, esse nível de resistência aqui, um primeiro nível de resistência, certo? Ele precisa romper essa linha de tendência de baixa aqui e principalmente romper esse topo aqui, certo? Se o Bitcoin se projeta para cima e rompe esse topo aqui, ó, eu tô falando deste topo aqui, ó, deste cara aqui, a gente teria um pivô de alta aqui dentro de um time frame diário, aquilo que seria um indicativo de que o Bitcoin está de fato revertendo essa tendência de baixa. Então vamos prestar bastante atenção, tá? Ele precisa então romper essa linha de tendência de baixa e romper esse topo aqui. O topo ele deixou aqui na casa dos 88.900 dólares, né? Isso poderia levar o Bitcoin a um cenário de mais força para ele testar o nível de resistência mais forte que ele vai encontrar, que vai estar lá na casa entre 91 mil e 96 mil dólares, certo? Que é dentro desse retângulo que eu acabei de desenhar aqui. E aí, o Bitcoin rompendo esses níveis aqui, ele deve ganhar força para se projetar e basicamente ir lá buscar a casa dos 150 mil dólares, que é aquilo que eu tenho como projeção mínima, tá? É o patamar mínimo que eu acredito que o Bitcoin deve atingir nesse ciclo, replicando aquele movimento que ele fez de 2020, de setembro de 2023 a março de 2024. Ele iniciou esse movimento em agosto de 2024, fez um topo lá em janeiro, né? Lateralizou, assim como ele fez nesse mesmo padrão aqui naquela oportunidade anterior, tá? A lateralização agora está um pouco maior, mas a gente deve ver o Bitcoin acelerando aqui para ir buscar a casa dos 150 mil dólares. E este ciclo não chegou ao fim. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês em relação a essas possibilidades de recessão. O que vocês estão pensando? Como que vocês estão se posicionando? Vocês acham que isso pode se concretizar? Como que vocês estão interpretando os dados econômicos que estão saindo e de que forma vocês pretendem se posicionar no mercado para esse ano de 2025, para curto, médio prazo, certo? Deixe aí a sua opinião, porque a nossa comunidade segue crescendo e é essa atividade colaborativa que faz com que a gente seja uma das melhores comunidades para você fazer parte do YouTube, tá bom? Então, deixa a sua opinião, deixa o seu like também, e você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreve aí para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.